Boa noite. Boa noite. Hoje vamos receber o presidente da Associação dos Docentes da UERN, o professor Neto Vale. E a Câmara Municipal adia prazo para adequação de emendas, mas entidades protestam na Casa Legislativa. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje. Terça-feira tem assunto, viu? Tem a questão dos servidores, os docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pelo reajuste salarial. Existe aí uma questão e uma novidade, porque as negociações agora não são mais com o governo do estado, são diretamente com a reitoria, depois da autonomia financeira. A gente vai conversar sobre isso com o professor Neto Vale, que está aqui no estúdio com a gente, e vamos falar também sobre Câmara de Mossoró, vamos falar sobre o orçamento municipal, também vamos falar sobre o orçamento estadual que está tramitando na Assembleia Legislativa e vamos falar também sobre informações aí de Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal. Você participa, manda sua opinião, manda suas informações aí, o que é que você tem, suas denúncias, através das nossas redes sociais. Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Para você que está aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente agradece você que está aqui ao vivo, né, 7h27 da noite. Você que está nos acompanhando na reprise, que começa às 10h40 da noite. E você no YouTube, porque todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis no YouTube da TCM. Pesquisa TCM 10HD, vai lá na playlist Cenário Político TCM. Todas as entrevistas na íntegra para você ver e rever. Já tem informação da Câmara. A Câmara de Mossoró adiou por mais 24 horas a votação das emendas à Lei Orçamentária 2023. A pedido da presidência da Casa, a Comissão de Orçamento e Finanças deu prazo para a adequação das propostas consideradas inconstitucionais. As entidades que seriam prejudicadas com a derrubada das emendas foram à Câmara Municipal nesta terça. Eles buscaram diálogo com os vereadores para garantir a aprovação das propostas que destinam verbas do orçamento de 2023 para diversas áreas. É o descaso que a Prefeitura de Mossoró tem com as instituições, com as ONGs e, no nosso caso, falar mais especificamente da cultura, né? O que tem de acesso a orçamento são 410 mil através do prêmio de fomento, que é a única forma democrática desse recurso chegar até o trabalhador. Porque, através do Mossoró Cidade Junina, isso não chega até a gente. Chega para 2, 3... Você pega um camarada que vem fazer um grande show, ganha 600 mil reais. Muito mais do que o prêmio fomento para o ano todinho de 2022, 410 mil. Se você dividir isso por 137 comunidades rurais de Mossoró, olha o que é que dá. Você não atende a 80 com 5 mil reais. Um descaso total à cultura de Mossoró, do município de Mossoró. Após protestos da bancada da oposição e críticas da sociedade, a Comissão de Orçamento e Finanças resolveu abrir prazo para adequação das propostas às novas regras impostas. A articulação para a medida veio da presidência da Casa. Primeiramente, é um ato muito importante da Câmara Municipal, requerido pelos vereadores de oposição e também pelos vereadores de situação. O que eu posso falar é que nós, como vereadores da bancada de situação, reconhecemos o trabalho sério que as instituições elas prestam ao município de Mossoró, né? E para que essas instituições não tenham nenhum prejuízo, a gente resolveu abrir esse prazo de 24 horas para que os vereadores possam corrigir suas emendas que tiveram erro de formalidade. Com o adiamento, a Câmara Municipal vai evitar a judicialização da lei orçamentária. A oposição, no entanto, questiona a avaliação das emendas da LOA 2023 pela comissão responsável. Não existe erro formal. Existe apenas uma mudança de critério para chegar a dificultar essas emendas, porque os critérios que a gente utilizou nessas emendas foram as mesmas do ano passado. Então, se você analisar, fizer uma análise clara e fria, sem usar política, você vai perceber que o orçamento, se existe, então, erros formais agora, então todo o orçamento desse ano é ilegal.
como eles disseram, que era graves erros, né, formais, então esse orçamento é ilegal. E não é ilegal porque as emendas do ano passado não estavam ilegais. Eles apenas mudaram os critérios, né, fizeram arapuca, e aí, com a pressão política e popular, houve um recuo do prefeito Alisson e a bancada da situação, e aí colocaram um tempo de 24 horas. Em meio à polêmica em relação ao orçamento de 2023, a oposição também questiona o exercício financeiro relativo a 2022, cujas emendas até agora não foram executadas. As emendas que encaminhamos no ano passado, né, para ser alocadas esse ano, já estamos quase chegando no final do ano e não foram pagas. Tem entidades da causa animal e entre outras que estão chegando a fechar as portas porque não receberam essas emendas. E aí a gente pede a sensibilidade do prefeito, a sensibilidade da gestão para que pague essas emendas, né, que devem a essas instituições. O executivo ele tem até o final do ano para execução. E as informações que nós tivemos aqui diante a audiência pública, o próprio secretário deixou muito claro que muitas emendas já estavam sendo executadas, né, por parte do executivo. Aí, muitas emendas estão sendo executadas, mas ninguém diz quais, não é, Vonúvio? Não se sabe realmente quais estão, quais não estão. O fato é que, de acordo com o vereador Tony, existem realmente algumas instituições que não receberam os valores das emendas relativos a 2022. Tem um mês aí pela frente, né? Tá faltando um mês para findar o ano, né? Na promessa de pagar as emendas deste ano. Agora, o prazo estabelecido, Carol, para correção dessas emendas impositivas era até o meio-dia de hoje, desta terça-feira. E teve correria, viu, lá na Câmara para a adequação dessas emendas, porque tinha ali alguns pormenores que precisavam ser corrigidos e esse pessoal trabalhou muito. Não só os vereadores da oposição, como também os vereadores da situação, os vereadores governistas, que foram impactados por estas mudanças aí. Vamos ver como é que vai ser essa votação amanhã. Fortes emoções, hein? Pois é. Amanhã, sim, vai ser votado o mérito, né, dessas emendas. Será que vão ser aprovadas todas? Parece que teve um acordo ali para serem aprovadas as emendas. Agora, é importante realmente a execução, né? Aprovar. E chegar a 2024 e as emendas não serem executadas, fica por isso, não está certo. As instituições se planejam, se organizam, ficam na expectativa de receber. As instituições e as áreas, né, que se destinam às emendas. Vamos agora começar a nossa conversa de hoje com o professor Neto Vale, que está aqui com a gente, para falar sobre uma demanda dos professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, que vão fazer amanhã um dia de parada, uma paralisação, e estão requerendo aí um reajuste salarial acima dos 5%, que foi prometido pela reitoria por questões de inflação, de muito tempo sem reajuste. Ele vai explicar melhor para a gente. Professor, boa noite. Muito obrigada pela presença. Amanhã vai acontecer esta parada. Qual é a principal reivindicação? É essa questão do reajuste? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Prazer estar aqui com vocês, né? Bom, essa parada da gente amanhã é muito importante, né? E a gente mantém ela com uma perspectiva, inclusive, nova. Que hoje a gente teve uma conversa com a reitoria, depois vamos falar sobre isso. Então, é importante a manutenção dessa parada amanhã. E aqui a gente já faz um apelo ao professor e à professora. Nós já temos o apoio de uma quantidade imensa de professores, já reafirmaram que amanhã vão suspender suas atividades. E a gente faz um apelo àqueles demais professores que ainda estão em dúvida quanto a isso, que eles também parem suas atividades. Amanhã é importante para que a gente possa, então, criar nova perspectiva nesse processo de negociação. A nossa reivindicação principal é a gente fazer uns ajustes no nosso PCCR, que o processo de construção dele deixou vago muita necessidade de muita resposta. E a gente já alertava que esses problemas do nosso plano, a gente alertava em setembro do ano passado. Assim que a gente assumiu a gestão da UERN, a gente dizia que aquele plano era preciso melhorar. A gente teria que fazer aquela mudança urgente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu convencer a nossa categoria, que numa assembleia em setembro do ano passado, um momento, não sei o que aconteceu na categoria, que ela aprovou um plano que a gente já identificava uma série de problemas.
e a reitoria mobilizou seu pessoal e a Assembleia, com a Duer na época, conseguiram aprovar um plano que era ruim para a categoria naquele momento, que incorria em vários erros. Eu vou só dizer um exemplo aqui, clássico e muito singular, que o aposentado, por exemplo, uma parcela significativa dos aposentados, eles simplesmente regrediram na sua carreira. Eles se aposentaram, vamos supor, como adjunto 4, que era um dos momentos mais altos da sua carreira, outros como titular, e de repente ele voltou para a metade da carreira, com um problema. Esses colegas estão aposentados, eles não tinham como mais a oportunidade de voltar novamente ao topo da carreira. Isso foi ocasionado porque num dos artigos do PCCR dizia, para efeito de enquadramento do plano, só podia ser considerado o tempo de serviço na UERN. E a gente sabe que esses colegas, não só da aposentado e ativo, eles têm um conjunto de outras funções, de outros empregos, que no final foram averbados, reconhecidos para a universidade, então, e conta para a aposentadoria dele, então eles teriam que ser considerado isso. Então foi um erro grave, uma ilegalidade, porque feriu a paridade de alguns colegas. É tanto que isso em setembro do ano passado. É tanto que a gente vem insistindo, precisa reparar esse erro e outros mais. E a gente conseguiu, agora, mais recente, quando foi da Assembleia Universitária aqui da UERN, agora em setembro, a gente finalmente, depois de articulação com o deputado Jair Soares, com o aposentado, e aí chegou então até a Assembleia Universitária e a gente fez, mais uma vez, essa denúncia dessa situação. O governo nos chamou para dizer que realmente observou que tem alguns erros ali, que a gente tinha cometido alguns erros na mesa de negociação, e nós, a Duer, a reitoria, o governo, e que precisava realmente consertar. E então ela dizia na ocasião que ia chamar o IPERN, o PGE e a reitoria para ver como é que então resolver aquele problema. E já deram uma saída para isso, nos dando razão. Então os aposentados vão ser enquadrados no seu último nível de sua respectiva classe agora em janeiro. Tem outras demandas, o ativo permanece com esse problema, tá certo? Então, essa é um de outros pontos das nossas demandas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as outras demandas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.